Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Cláudia Bocchili, sua astróloga apocalíptica, sensata, preferida, escorpiana, louca, não sei. Mas eu continuo aqui com Tadeu Gasques, que na semana passada começou a falar pra gente, a explodir a nossa cabeça sobre filosofias. Eu falei para vocês que eu comecei a minha vida astrológica com ele. Foi graças a esse cidadão que eu virei astróloga. Então, se eu sou hoje o que eu sou, a culpa é dele. Então, qualquer problema que vocês têm comigo, a culpa é sua. Nossa senhora, eu não, esse tipo de... a Lua tá em Capricórnio mesmo. A culpa é minha. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Entendeu? É uma brincadeira. Na verdade, eu queria falar aqui agora com você sobre algumas questões que os astrólogos às vezes não se entendem. Tipo, nódo lunar, Quiron, Lilith, enfim. Às vezes o pessoal fala, não usa, não usa, presta, não presta, é bobagem, não é? Enfim. Nossa, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre tudo isso que não, você... mas você vai passar por cima para dar um jeito de falar para todo mundo sobre isso. Quer começar a falar sobre Quiron? Podemos. Então, porque Quiron é um asteroide, ele não tem a massa que um planeta. Ou seja, não deve dar muita bola para ele, porque isso você já tem em Saturno, isso você já tem em outros aspectos do mapa. O que você diz sobre esse conceito? Bom, primeiramente, é importante entender sobre o que estamos falando. É importante também entender o que esse asteroide, que foi colocado o nome Quiron, representa. Então, lembrando, o ser humano enxergou, descobriu, certo? Certo. Assim como agora estão falando sobre o Oumuamua, ele passa correndo, ele está voltando, não está voltando, e a gente ainda não sabe órbita, não sabe velocidade. É uma dúvida ainda, certo? Então, voltamos lá nos idos dos anos de 70 e alguma coisa, que foi quando começou a crescer a força das terapias, do holístico, como começou a ter mais força todo esse trabalho que as pessoas começaram a divulgar reiki, divulgar... Sim. Certo? Todos esses trabalhos, vamos dizer assim, terapêuticos, místicos ou holísticos, porque a gente já teve vários códigos, né? Muita gente já passou. Tinha uma época que era o místico, depois o holístico. Esotérico. Esotérico. Hoje está mais o espiritual, a espiritualidade, certo? Tudo bem. Então, naquela época, se enxergou e se tinha essa visão sobre esse asteroide. Qual é a órbita dele? Porque a gente tem o estudo dos outros planetas que usamos em astrologia, que já é muito conhecida há milênios, certo? Sim, certo. Muito bem. Então, quando teve a tecnologia e teve a observação desse asteroide, estava crescendo na Terra essas áreas terapêuticas. E aqui eu vou usar um termo, quiropráticas. Sim, tudo a ver. Certo? Então, Quiron é um asteroide que ele, na órbita, frequenta os planetas de transformação, ou seja, ele vai visitar os planetas exteriores, aqueles que estão mais distante do Sol. Tá. Depois que ele frequenta, vamos dizer, energeticamente... Ele se carrega. Vamos dizer assim, ótima ideia. Então, ele vai lá, frequenta... Quando ele entra na órbita dos interiores, os planetas mais perto do Sol, ali, da Terra, sim, é como se ele trouxesse um conhecimento ou trouxesse uma transformação para as pessoas no sentido, vamos dizer, das feridas emocionais e das curas emocionais. Na história de Quiron, né, pegando a mitologia, sim, ele era aquele que cuidou, que ajudou Hércules nos 12 trabalhos. Porque supostamente dizia que Hércules
era lá um grandão, fortão, bonitão e não sei o que tinha força, que arrebentava tudo e que dava o jeito que ele queria. Uhum. E que faltava um certo conhecimento, uma estratégia. Então, o Quiron, quando Zeus pediu Quiron, ajuda a Hércules, que ele não consegue. Então, o Quiron foi levar essa parte mais avaliativa, observadora. Tipo assim, olha, agora não é a hora certa, Dá mas o amanhã pode suporte ser. emocional, porque o Hércules era só paulada na cabeça. Era o tipo ariano. Uhum, Eu vou sim. fazer e pronto. É. E o Quiron falava, calma, faz numa hora melhor, ou faça quando o sol estiver sobre as nuvens e tal, porque vai ter mais clareza, entendeu? Sim. Muito bem. Então, assim, o Quiron, na vida das pessoas, faz a mesma coisa. Então, certas pessoas que passam por dificuldades emocionais, ou dificuldades profissionais, ou dificuldades familiares e tudo mais, dependendo da posição de Quiron no mapa, essa pessoa, então, vai ser o tal Hércules. Então, essa pessoa que eu estou avaliando, que tem aquele mapa astral, eu vou catalogar como Hércules. Tá. E aonde tem Quiron, eu vou dizer que existe alguém que tem a postura desse Quiron, porque Quiron, então, era completamente diferente, né? Então, Hércules era lindo, bonito, maravilhoso, alto, e todo mundo dizia que era um semideus na Terra. Sim, bonitão pra caramba. Todas as mulheres queriam ele. Bom, aí você que está falando. É. Mas aí o que acontece? Perto do Hércules, então, vai ter o estranho, o mais emocionalmente feinho. Sim. Veja que eu disse emocionalmente, porque a pessoa não é feia, mas ela acredita que é. Tá. Ela acredita que ela foi abandonada ou rejeitada. O problema dessa questão de se sentir rejeitado ou abandonado, ou tal, é que essa pessoa se torna para alguém aquela pessoa que faz muita coisa, porque quer agradecimento. Entende? Então ela se doa. A gente diz que o Quiron ou é a ferida ou a cura. Sim. A cura é porque ela encontra alguém com uma característica de Hércules que ela percebe que não tem uma aptidão. No caso, a gente falou que Hércules era bruto. E aí o que não vai se tornar essa pessoa mais amável, cuidadora, que quer ajudar, fazer pelo outro, se doa. Sim. Mas que, como aquela pessoa, tipo Hércules, sai da minha frente que eu sou o vencedor, ela não enxerga quem ajudou. Ela não consegue ver. Então, na mitologia, Hércules nunca agradeceu Quiron. Aquele momento que você sente que você faz e acaba sendo rejeitado, que acaba não tendo o reconhecimento que você gostaria. Então, mas tem que tomar bastante cuidado com a palavra rejeitado. Por quê? Veja bem, olha só o que está escondido dentro de tudo isso. Para que Quiron exista, e para que dentro dele tenha esse sentimento de fazer pelo outro, ele já nasce e ele já tem esse sentimento de rejeição. A mágica aqui está que quando isso é criado em alguma área da vida da pessoa, é onde ela vai pegar a aptidão que ela tem e tentar doar para outra pessoa, tentando ser reconhecida então. Sim. O problema é a solução. Quer dizer, aonde a gente tem o problema é onde a gente mais foca para buscar a cura daquilo. Sim, justamente, mas veja bem. Se você tiver a cura de Quiron, ou seja, se houver o agradecimento, se houver, né, a ideia assim, nossa, muito grato, você fez isso por mim, some o aspecto que faz essa pessoa se doar incondicionalmente. Sim. Então, aqui é a mágica da coisa. Eu sempre falo, né? Na verdade, quem batizou o nome, ferimento na alma, né, foi a Cris, né? Sim. Mas, então, ficou sendo utilizado essa ideia. Por que o ferimento na alma? Por quê? Porque a alma sente e não esquece, talvez, o que fez pelo Hércules, o que fez pela outra pessoa.
E em dado momento eu estou sempre buscando que o outro enxergue, ou perceba, ou que reconheça. Só que se houver o reconhecimento, vamos dizer, terminou então isso? Resolveu, não agora eu vou preciso. fazer outra coisa na vida. Não preciso mais me doar. Então, em muitas palestras, nos cursos, as pessoas, não, mas como resolve isso? Resolve quando você entende, né, percebe que é uma parte tua que vai se doar e que está preparada, que tem conteúdo, que tem crescimento através... Porque essa pessoa vai ser criativa, essa pessoa, através de tentar ajudar o outro, ela se desenvolve. Sim, porque se você não tivesse aquilo, você não ia se desenvolver. Minha vida está muito fácil, eu não quero nem saber sobre esse assunto. Então, veja, há um crescimento através desse contato entre essas duas figuras, né? Essa que age no formato ariano, e vamos dizer que age, poderíamos misturar uma ideia de uma soma de peixes com câncer. Interessante. Você entendeu? É uma mistura, tipo assim, né? 2 elementos água, um que é aquele de nutrição da mãe que cuida e toda mãe se doa pra caramba pro filho, e o peixes que quer resolver o peixes que sente. Ele sente essa necessidade. Que quer resolver o mundo, né? Quer fazer pelo outro, ou por alguém, ou por alguma situação. Né? Então, fica bastante importante saber isso, onde está, como funciona, para você se conscientizar e não ficar aumentando a sua própria ferida. Aumentando a ferida, no caso, de nem perceber que de novo se doou e que de novo ajudou e que de novo se sente mal. Porque senão depois você vai criar situações para esse aspecto aparecer novamente para você ter que resolver. Sim. Tá, então, evolutivamente, né, vamos usar esse termo, a pessoa vai nascendo, ela nasce, né, no caso, e ela vai passando por isso na área onde Quiron está localizado. Então, veja, no decorrer da vida e nos anos que vão passando, dependendo de quanto a pessoa entende que ela tem essa função, que ela tem essa... Certo? Então, eu digo sempre assim, depois que Hércules venceu os 12 trabalhos, depois que ele se tornou imortal, o Quiron, então ele deveria de caminhar em relação ao mundo e encontrar outros Hércules pelo caminho. E ajudar outros heróis. Vamos dizer assim. Mas o problema, então, é que se ele vai para o lado negativo... Essa é boa. Então, ele cria o ferimento emocional, que a gente fala, ou a necessidade do ganho secundário. O ganho secundário seria ele se traumatizar ou criar um trauma interno que pode produzir até uma deficiência física ou pode produzir uma doença ou uma característica, mas que ela seja lida pelas pessoas que o observam. Como no caso o Quiron, que mancava porque teve um ferimento no joelho, na perna. Sim. Então, as pessoas, olha, aquele que anda e manca não é aquele que ajudou Hércules? E se ele cura todo mundo, como é que ele não consegue curar a sua própria ferida? Isso, justamente. Por quê? Porque nesse caso a ferida é necessária e estimulada psicossomaticamente. É uma questão, né, que o próprio emocional gera o ferimento para ser reconhecido sobre tudo que fez. Quantas pessoas você vê o seguinte, que ela tem uma doença, às vezes essas doenças crônicas, e o que seria de você sem essa doença? Talvez a pessoa não saberia lidar na vida dela com uma saúde que ela nunca teve. Isso, porque talvez a doença, o que ela gera, o que ela produz, sirva ou é produzida para prender essas outras pessoas ou fazer com que essas outras pessoas a reconheçam de alguma maneira. Sim. A gente vê isso em muitas questões familiares, a gente até vê isso em questões do profissional. Tudo depende de onde esse aspecto está colocado. Como eu falei, pode ser várias áreas da vida. Sim.
certo? Então, isso no passar dos anos, ele vai contaminando no sentido de não evolutivo, de não ser evolutivo. Mas a pessoa que tem esse aspecto e ela começa, porque eu já encontrei muitas pessoas, mesmo em palestras, ou em atendimentos pessoais, em que você nota que a pessoa se sente bem, e, então ela não tem a tal soma, ou ferimento que a gente fala. Ela não produz o que ela entende, só que em alguns momentos as áreas pertinentes ou a experiência de vida daquela pessoa está numa oitava muito alta, uma oitava muito superior, vamos dizer assim. E os produtos da experiência ou os acontecimentos e fatos são mais fortes ou pertinentes. Entende? E cada vez, vamos dizer, a gente não sabe, não temos a ideia do que a pessoa está evoluindo nessa jornada de vida. Então, eu percebo que algumas pessoas têm um Quiron, um aspecto dele mais suave, mais calmo e até compreensível na visão dela. Sim. Enquanto que para outras pessoas, muita gente até observa, como já falamos, que vê o sintoma na outra pessoa e até comenta, esse não é aquele que fez, ou olha como aconteceu para sofrer. Então, essa demonstração para o mundo, essa questão, voltando ao que a gente falou, da órbita do planeta, do asteroide, desculpa, não é um planeta. Sim. O que acontece? A cada momento que isso toca o mapa, eu queria lembrar uma coisa aqui. Há alguns anos para trás, nós não tínhamos a observação dos trânsitos de Quiron. Nós tínhamos a posição que ele nasceu no mapa natal. Sim. Mas não tínhamos os trânsitos porque é uma necessidade de avaliação e estatística. Ao longo do tempo você vai conseguindo ver. Então, ao longo de anos e anos, certas posições, acontecimentos, fatos, então começou a se gerar um formato de interpretação sobre um trânsito. Mas eu, particularmente, não gosto, porque você teria que ter um conhecimento ou atender a pessoa algumas vezes ou acompanhar algum histórico para conseguir observar e falar a respeito de um possível trânsito. Você entendeu? Dá para fazer no nosso, por exemplo, né? Sim, mas, por exemplo, você não pode estar fazendo uma interpretação para uma pessoa. Já é uma dificuldade às vezes. Por exemplo, vamos pegar um planeta que a gente gosta, que é fácil. Júpiter. Ótimo. Então a gente pega Júpiter e todo mundo, eu gosto de falar desse planeta, é legal, vamos estimular a pessoa. Passou na casa 4, eu mudei de casa, passou na casa 5, arrumei namorado, enfim. Então, isso é verdade. Isso é legal. Todo mundo gosta de falar sobre esses aspectos. Todo mundo peca e pesa e não quer muito falar de Saturno, por exemplo. Não. Não gosto. Então, por exemplo, a ideia de falar sobre Quiron, você pode acelerar e aumentar o sofrimento daquela pessoa quando traz à tona algo que está na vida dela, mas ela não tem clareza de visualização. Quer dizer que você ainda piora a situação, é isso? Tem que tomar muito cuidado. Eu canso. Para algumas pessoas, por isso que nos meus cursos você participou, você ainda faz parte do grupo avançado, está sempre ali com a gente. Então, o que acontece? Eu falo assim, nos cursos vai ser um dos últimos que a gente vai falar. Não vamos falar de Quiron no começo de um curso. Não vamos falar sobre aspectos, porque depende de você se autoconhecer através de todas as outras posições e ter conscientização, esclarecimento, para que você entre e invada essa área que é muito sensível na questão emocional. Como a gente falou, nós somamos 2 signos para dizer o tamanho do sentimento que a pessoa tem. Nós somamos um signo muito emocional, sentimental, que é Peixes, e somamos o Câncer, que é pode ser extremamente cuidadoso em relação a alguém. Sim. Então, quando você levanta no mapa essa questão, e às vezes aquela pessoa ou não tem muito conhecimento na área, ou não está há algum tempo dentro desse mundo de estudos e tudo mais,
Você pode colocar... A pessoa pode esquecer tudo que você falou do benefício do mapa dela. E só olha aquilo. E só fica presa, porque você tocou numa área muito sensível e que, às vezes, quando você começa a falar... por isso que, às vezes, eu converso e pergunto questões. As pessoas, às vezes, nem sabem por que eu estou perguntando certas questões, mas eu estou avaliando o peso que tem ali. E já decidi, em algumas interpretações, a dizer para a pessoa, olha, em algum outro momento a gente aprofunda sobre outros aspectos e tal, porque eu não quero destruir até agora o que foi falado ali de benefício que pode ajudar a pessoa a melhorar essa questão. Até porque depois ela já vai começar a entender melhor, tomar outras atitudes na vida para fazer com que aquela outra coisa vá fluir daqui a, sei lá, 6 meses, 1 ano. Entende? Então, quando às vezes você não tateia muito bem e tal, e já vai falar, olha esse Kiron na casa tal, não sei, a pessoa esquece todo o resto, mergulha nesse problema, não dorme, não toma café direito, Ai, sabe, meu Deus, assim, meu Kiron, o que eu faço na vida? Então, é uma necessidade de pessoas que lidam na área e tudo mais, ter uma cautela nessas questões. Porque é como você, por exemplo, você vê lá uma colmeia, ou tipo assim, você vê lá a casinha das abelhas, você tá lá e vai lá, você já sabe que se você for mexer ali, não vai dar bom. Mas você não sabe o tamanho do seu problema até você ir lá mexer, certo? Sim. Você pode ter algumas abelhinhas correndo atrás de você e dá tempo, como você pode ter uma explosão de situação Sim. com a qual você não consegue lidar. Agora, se você for colocar uma roupa de apicultor, fizer um curso de apicultura e for lá... Muito bem. Então... Mas quem faz isso? Então, gente, o pessoal só... não sei se acontece com você, mas ninguém... É aquela coisa, consulte antes um astrólogo. E parece que o pessoal quer consultar depois que acontece o problema. Também acontece isso com você? Eu me sinto muito bem. Esses dias agora eu tive mais de 2 representações, assim, que por intermédio de uma indicação, um bate-papo com alguém, foi no aniversário, não sei o que, recebeu uma indicação. Sim. E quando a pessoa vem que eu vou atender, ela está antes de um período de um trânsito. Entende? Sim. Ela está chegando num período de uma mudança ou de alguma situação que poderia ser mais difícil se ela não tivesse acesso às ideias. Então, eu me sinto muito bem quando eu atendo. E você até compreende que você está no teu momento ideal ou certo, porque as pessoas vêm através dessas informações que a gente traz no mapa e ajuda, e a pessoa tem uma facilidade ou uma melhoria para passar pelo evento e para resolver melhor a questão emocional. Agora, também é muito estranho quando, por exemplo, estranho e até cria uma situação um pouco chata, né? Pouco, quando você vai, por exemplo, uma pessoa entrou em contato com você 1 ano e meio, 2 anos atrás, não fez o mapa, por algum motivo, não sei o quê, e depois que tudo aconteceu, ela volta. Desesperada e aconteceu de tudo. Só que aí já foi, né? Aí a gente já tem o trânsito, os acontecimentos e tudo mais. Colher os caquinhos que estão lá. Vamos lá, último minuto aí que a gente tem juntos. Passa seu recado. Você viu o que eu falei no começo? Não dava para falar sobre tudo aquilo? Não dá para falar nada. Tudo bem. Bom, eu só agradeço você pelo convite. Né? Eu me sinto muito satisfeito em levar essas ideias. E que as pessoas que querem falar mais sobre isso procurem lá no YouTube, ou Procurando a Lua, ou Tadeu Gasques Astrologia, e entre em contato comigo pelo telefone 11 97668 0888. 7668 0888. Sim. E aqui, no primeiro comentário do YouTube, vou deixar fixado o link lá pro canal dele. E aqui, Cláudia Bocchili, você quer entrar em contato comigo, tem as minhas redes sociais. No Instagram é o @Cláudia Bocchili. Bocchili se escreve BOC Chile. E também você tem alguns vídeos no YouTube, Cláudia Bocchili, também você pode encontrar lá.
Meu WhatsApp, DDD 11 9 3041 0372. DDD 11 9 3041 0372. Se você colocar no link da bio, você vai poder também acessar o WhatsApp direto. Tadeu, muito obrigada pela sua presença. Adorei conversar com você, meu grande mestre de astrologia aqui. É sempre bom aprender contigo. Eu que agradeço, também aprendo com você. Muito obrigada.